Olha aí, pessoal, qual que é dessa sabatina, vamos colocar assim, do Pablo Marçal com o Guilherme Boulos, que muita gente aí chamou de bate-papo entre comadres, conversa entre comadres, porque realmente não teve nada do que se esperaria, né, de colocar o Boulos na parede ali, umas perguntas mais complicadas, né? Muitos dizem, inclusive, que o Pablo Marçal levantou a bola para o Guilherme Boulos cortar, então foi uma conversa assim bastante amigável e soou bastante estranha no final das contas, porque a pergunta que ficou, inclusive, para os eleitores do Pablo Marçal é: qual é a do Pablo Marçal nessa história? Por que mexer com isso aí? Eu tenho um palpite a esse respeito que eu vou explicar neste vídeo, mas a grande questão realmente que fica é, do ponto de vista das eleições, principalmente do segundo turno, o que isso vai mudar na candidatura do Guilherme Boulos, né? Quantos votos que ele conseguiu virar aí nesse, entre aspas, momento histórico, nas palavras do próprio Pablo Marçal, não é? Então, vamos analisar essa suposta sabatina aí, tentar entender a estratégia dos dois indivíduos aqui, os personagens dessa história curiosa, no mínimo, não é? E também tentar entender se isso vai ter algum impacto positivo na campanha do Guilherme Boulos, né? Mas antes, não se esqueça de se inscrever no meu canal se você ainda não for inscrito, e se você quiser colaborar financeiramente aqui com este meu trabalho, você pode se tornar membro patrocinador do meu canal com valores a partir de R$ 1,99 por mês. Você me ajuda bastante dessa forma, pode ter certeza disso, né? Então, primeiro, a incógnita Pablo Marçal, do ponto de vista do posicionamento político dele, né? Que o Pablo Marçal é o fenômeno dessas eleições, isso é indiscutível. O cara construiu uma sólida candidatura sem ter grandes apoios e quase tirou o Guilherme Boulos da disputa no segundo turno, né? Sendo que o Guilherme Boulos estava com a máquina inteira nas costas, né? O governo Lula, o PT, todo mundo ali trabalhando em favor da candidatura do Guilherme Boulos, num município em que o Lula venceu, né, na Grande São Paulo, e ainda assim quase que ele ficou pelo meio do caminho, perdendo para um total outsider, que é o Pablo Marçal, né? Ah, Pablo Marçal é de direita ou de esquerda, né? Ele é um cara, o que eu vejo nele? Mais conservador por causa da matriz cristã dele, e mais daquela coisa do empreendedor e tudo mais, e foi muito curioso porque o Guilherme Boulos adotou de algumas semanas para cá o discurso, sabe? Parece o Milton Friedman falando. Esse é o nível do cara, é o que eu sempre digo aqui no canal. Esquerdista, para se eleger no Brasil, tem que mentir, tem que falar que é de direita, tem que falar que é conservador, que quer liberdade econômica, que quer combater a bandidagem, porque se ele falar o que a esquerda defende de fato, o esquerdista não se elege nem para síndico de prédio no Brasil. Então é só na base da enganação, e aqui o Guilherme Boulos deu uma direitada violenta nessa sabatina aqui, por isso que ficou curioso o negócio, porque o Pablo Marçal desceu um pouco aquele nível que se esperava de direitice dele, vamos colocar assim, e o Guilherme Boulos encarnou o liberal inglês total nessa conversa aqui, uma coisa muito curiosa, né? Mas antes de entrar no ponto do Guilherme Boulos, Pablo Marçal, e aí, qual que é a dele? Para mim, o objetivo do Pablo Marçal é se lançar enquanto uma força política relevante no Brasil. Se de direita ou esquerda não faz a menor diferença, essa é a verdade. E curiosamente, o Brasil tem muito desse fenômeno. É possível que políticos mais de fora do sistema, mais outsiders, né, políticos novatos, nomes novos que acabam ganhando uma repercussão por causa de coisas que não necessariamente têm relação com a política, é muito normal que eles transitem entre os dois espectros com assim, a maior tranquilidade do mundo. E um dos exemplos mais clássicos para mim de tempos recentes é o Cabo Daciolo. Você lembra do Cabo Daciolo? Pois é, né, ele teve candidatura própria ali com aquela coisa de aquele discurso evangélico ali, até exagerado, né? Aquela coisa que parece muito de direita, né? Parece uma coisa conservadora ali e tudo mais. Sabe de qual partido que o Cabo Daciolo era originalmente? Do PSOL, do partido do Guilherme Boulos. Sim, Cabo Daciolo era do PSOL, foi expulso lá quando ele começou a mexer com essas coisas de religião e tudo mais, né? Então, é um fenômeno curioso que existe no Brasil e o Pablo Marçal pode ser também mais um agente desse fenômeno aí, né? Mas por que eu acho que ele fez essa sabatina?
eu acredito que o plano original dele não era esse. Ele queria sabatinar os dois candidatos. E ele achou que o Nunes fosse embarcar nessa aí, né? Só que, para quem está com uma vantagem muito grande no segundo turno, para quem já herdou grande parte dos votos do Pablo Marçal, não é vantajoso partir para uma sabatina com um cara que é o dono da bola aqui. Ele vai decidir os termos em que ele vai falar e pode acontecer alguma coisa ali constrangedora para o Ricardo Nunes. Óbvio que ele não iria topar isso. Por outro lado, o Guilherme Boulos está indo para o tudo ou nada. Ele já está derrotado neste momento se ele continuar parado na mesma estratégia. Então, ele tem que partir para o tudo ou nada se ele quer realmente ter chances de vencer as eleições em São Paulo. Então, para ele, era só vantagem, porque já está derrotado pelas pesquisas, né? O que ele iria perder com isso aqui? Perder votos não faz diferença, mas ele pode ganhar votos. Então, há uma assimetria de possibilidades aí que, obviamente, levaria o Guilherme Boulos a participar e o Ricardo Nunes a não participar. Então, a ideia do Marçal era se vender como uma terceira via, porque ele iria sabatinar o Nunes, dar uma pressionada nele, sabatinar o Boulos, dar uma pressionada nele também, talvez, não sei, e aparecer como a terceira via, como o melhor candidato, mais bem preparado para São Paulo, que acabou ficando de fora do segundo turno. Só que como o Nunes não aceitou participar disso aí, o plano dele meio que fracassou, e aí ele ficou naquela coisa, né? Vai cancelar com o Guilherme Boulos ou vai manter, né? Ia ficar feio para ele cancelar. Então ele manteve aí, e é claro que o tom acabou sendo de crítica ao Ricardo Nunes, né? Inclusive aqui o Pablo Marçal falou que não vai votar em nenhum dos dois, vai votar nulo nestas eleições, né? Aquela história. Não ajuda em nada isso aqui, é claro, né? O voto nulo é um grande erro. Eu defendi durante o primeiro turno que se o Pablo Marçal passasse para o segundo turno contra o Boulos, o Nunes deveria apoiá-lo, apoiar a candidatura dele para evitar o PSOL, da mesma forma como eu falei que ele deveria apoiar o Nunes para evitar o PSOL também, se ele gosta tanto de São Paulo assim, né? Se ele admira tanto São Paulo dessa forma, porque não é possível, talvez seja, né? Vai saber, que o cara acredite que São Paulo vai ser a mesma coisa governada como é governada hoje e tendo à frente um cara do PSOL. Caramba, São Paulo tem problemas com criminalidade aí, problemas terríveis, e o PSOL, os partidos de esquerda, a gente sabe como eles administram grandes metrópoles, principalmente nesse sentido. Rio de Janeiro tá o que tá hoje por culpa da esquerda, principalmente, né? Então, houve aqui a situação toda, né, da repercussão disso aqui. O pessoal do Antagonista faz uma análise desde o início da campanha eleitoral. O Guilherme Boulos já entrou nessa história com aquele problema do Janones ali, mas isso não é grande coisa no final das contas, né? Pode impactar um ou outro indivíduo, mas a maior parte dos eleitores de São Paulo nem sabe quem que é o André Janones de forma geral, né? Então, ele participou aqui, né, hoje mesmo, sexta-feira, dia que eu estou gravando este vídeo, da tal entrevista de emprego do Marçal, que é a tal sabatina dele aí e tudo mais. 400 mil espectadores nos melhores momentos ali, né, no momento máximo ali da live e tudo mais. E é, de fato, a última grande chance do Guilherme Boulos, perdão, de virar votos, que é a campanha que ele tem feito aí de forma geral, né? Então, o Pablo Marçal falou que isso aí, né, essa entrevista foi um momento histórico na democracia brasileira, né? E é claro que isso aqui é desespero do Guilherme Boulos, sem dúvidas, porque, caramba, a gente viu esses caras na campanha eleitoral, pô. Você viu lá o Pablo Marçal fazendo algo terrível com o Guilherme Boulos, que ameaçar ele com uma carteira de trabalho, uma coisa assim que o Guilherme Boulos podia ter batido as botas ali mesmo, né? Depois teve toda aquela questão lá do pozinho branco, né? Aquelas alegações, aquele laudo que sepultou as chances do Pablo Marçal chegar no segundo turno das eleições, né? O Guilherme Boulos pediu a prisão do Marçal, inclusive, né? Então, fala sério, né? Aí o Boulos falou que não tem aí, né? Não sou movido por mágoa ou ressentimento, né? Falou aqui que estaria de boa nessa história, sendo que queria prender o cara. Tentou bloquear as redes sociais do Pablo Marçal diversas vezes, fez mais de, sei lá, 100 direitos de resposta nas redes sociais do Pablo Marçal, né? Enfim, né? E é claro que
Trata-se de um jogo político do Guilherme Boulos e do Pablo Marçal também, sem dúvidas. Naturalmente, os eleitores mais ferrenhos dele não gostaram muito do que o Pablo Marçal fez em relação a isso, mas é o que eu digo, a estratégia não era essa, na minha opinião. Acabou saindo não como ele havia planejado, e aí a coisa não ficou exatamente interessante para ele do ponto de vista até do crescimento político do Pablo Marçal para futuramente galgar degraus mais altos, coisa que ele consegue fazer, sem dúvidas, né? Então, realmente, essa questão, no frigir dos ovos, acho que foi mais vantajosa para o Boulos do que para o Pablo Marçal nisso aí, porque o Boulos está indo para o tudo ou nada, não tem nada a perder nisso aí, mas pode ter conseguido ganhar alguns votinhos nessa, de forma geral aqui, mas suficiente para virar o cenário neste momento, acho que não. O problema do Guilherme Boulos nunca foi a indecisão. O problema dele sempre foi a rejeição. E não vai ser live do Pablo Marçal que vai mudar isso aí, né? A rejeição do Guilherme Boulos em São Paulo realmente é muito alta. Mas vamos ver nas eleições como que a coisa vai se refletir nas urnas, né? Se o Pablo Marçal vai conseguir eleger o Guilherme Boulos. Já pensou se isso aí ia acontecer, meu amigo? Realmente, o Pablo Marçal mereceria um carguinho na prefeitura do Guilherme Boulos, sem dúvidas, né? No mínimo, curiosa essa sabatina aqui, né? E se você quiser ver outra análise que eu fiz a respeito da campanha do Guilherme Boulos, vou deixar esta recomendação aqui do lado para você continuar assistindo no meu canal. Não se esqueça de se inscrever por aqui se você ainda não for inscrito e até a próxima.